Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo de número 12. Assim está escrito: E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? Esta foi uma pergunta que originou-se no dia de Pentecoste, quando Jerusalém estava povoada por pessoas de todas as nações debaixo da terra, porque era uma festa nacional do povo judeu, e aonde quer que tivesse um judeu, ele precisava dirigir-se a Jerusalém para a participação da festa. Havia, com certeza, 3 grandes festas em Jerusalém, que todo o homem, principalmente, ele deveria comparecer, não podia faltar e não deveria ir de mãos vazias. Ele precisava ir à festa no intuito de adorar e agradecer a Deus e apresentar algo a Deus como expressão da sua gratidão. Deus abençoe a irmã Rai Freitas. Então existia a festa da Páscoa, que exatamente marca o período em que se retrata sobre a morte de Jesus. Depois da Páscoa, que ocorreu a morte e a ressurreição, vem a festa do Pentecostes, que é geralmente 50 dias depois da Páscoa, e depois, lá para meados de outubro, vem a festa dos tabernáculos. Estas são as 3 grandes festas. Existem 7 festividades no ano, mas essas 3 são as principais. E aqui estava acontecendo exatamente a segunda festa. Então eles tinham ido a Jerusalém para celebrar diante de Deus. As celebrações eram por conta da operação de Deus, dos molhos para colheita, todas essas coisas. E ocorre que o Senhor Deus decidiu, neste dia de Pentecoste, em que estavam habitando em Jerusalém pessoas de todas as nações debaixo do céu. Observe quem estavam lá. Olha, havia lá partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Então, observe aqui, todo este povo estavam reunidos em Jerusalém a esta época. Então diz que estavam habitando lá varões judeus religiosos de todas as nações. E Deus havia prometido já através de Isaías, através de Salomão e mais especificamente através do profeta Joel, que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Tanto é que Joel é considerado o profeta do fogo. E nós encontramos no livro de Joel, no capítulo 2 e no versículo de número 28, nós vamos encontrar o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo, colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém
haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então aqui está a profecia completa que o Senhor Deus deu a Joel. É bem verdade que aqui existem vários pontos que já cumpriram-se neste dia de Pentecostes que estamos relatando e outras que vão cumprir-se ainda para o final dos tempos. Então, quando eles estavam reunidos em Jerusalém, Jesus tinha dado a ordem aos seus discípulos que ele encarregou de pregar o seu evangelho após a sua morte, ressurreição e ascensão. O encargo seria dos discípulos que dariam continuidade pregando este evangelho. Mas Jesus deu uma ordem dizendo o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso Jesus disse antes de ser assunto aos céus. Observe que Jesus ressuscitou no primeiro dia, na Páscoa, no domingo, ficou com os discípulos 40 dias depois de ressuscitado, e lá no 40º dia ele foi assunto aos céus. Voltou para o lugar de onde ele tinha vindo. E os discípulos se reuniram no cenáculo, depois de que Jesus subiu, foram ao cenáculo e entraram em oração. E ficaram ali em oração até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. E exatamente quando completou-se 10 dias, mais os 40 da ressurreição de Jesus, deu 50 dias, que é exatamente o dia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Bem, então estava lá essa festa, gente de todos os lados. E de repente, naquele cenáculo, começa a surgir o mover do Espírito Santo. Porque diz aqui a palavra: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quer dizer, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. E de repente, observem, de repente, veio do céu, quer dizer, veio de cima, um som, como que se fosse um vento veemente e impetuoso, um vento forte, um vento diferenciado, não um vento comum. Um vento veemente e impetuoso. Este vento entrou casa adentro, entrou no cenáculo e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Então esta ação do vento foi algo de natureza extraordinária, algo originado por Deus. E entrou, encheu toda a casa em que estavam assentados. E aí começaram a ser vistas por aqueles que ali estavam línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas como que de fogo, que foram pousando sobre cada um dos que ali estavam. E o número deles eram em quase 120 irmãos que estavam ali. Foi ali que aconteceu isso. Então diz, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então note bem, tudo aqui era dirigido por Deus através do Espírito Santo. Então veio o poder do Espírito Santo sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam novas línguas do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito Santo concedia que eles falassem. Então veja que não era uma língua decorada, não era uma língua que a pessoa falava a qualquer momento, como que dizer, agora vamos falar em outras línguas. Não é assim. Quando acontece isso, torna-se claro que não está havendo ali a ação do Espírito Santo, mas a mente humana está forçando uma experiência espiritual que não é verdadeira. Porque quem concede a língua e no momento certo
é o Espírito Santo, não é a pessoa de si. Então, observamos aqui, se nós aprendemos com a Bíblia, nós não vamos aprender errado nunca. Sempre vamos aprender o que é certo. Então, e foram cheios, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando aquelas pessoas que eu relatei aqui minutos atrás. E cada um daqueles que foram revestidos do poder do Espírito Santo, que Jesus disse, até que sejais revestidos do poder do alto, ou seja, o poder do Espírito Santo, Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E começou ali, em Jerusalém, partindo do cenáculo, e aquele som, aquela voz, aquele mover do Espírito Santo encheu aquela cidade, porque aqueles irmãos começaram a falar línguas que eles não conheciam. E observe aqui, e as pessoas estavam ouvindo, cada um na sua própria língua em que era nascido. Não havia nenhum intérprete ali. Os discípulos falaram a língua que o Espírito Santo concedeu que eles falassem, e os nativos, as pessoas, entendiam na sua própria língua de nascimento a mensagem como se fosse na língua deles. Era como que se alguém, digamos aqui, lá da América, ou da Ásia, ou do Japão, falasse lá, fosse usado por Deus em outras línguas conforme está aqui. E nós ouvindo aqui como se ele estivesse falando em português. Então nós não íamos ter dificuldade de ouvir e entender o que eles estavam falando. Então era exatamente isso que estava acontecendo. Só que ali não era só uma língua. Existiam várias pessoas, então havia uma diversidade de língua. Mas uma língua determinada a um tipo de nação ou de pessoa não confundiu a outro que era de outra nação ou de outra linguagem. Cada um ouviu na sua própria língua e aquilo não causou confusão, porque todos estavam falando ao mesmo tempo, mas este é o milagre do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não é espírito de confusão, mas é espírito de paz. Então, o Espírito Santo usou as línguas que ele mesmo distribuiu a cada um que falassem nelas, e eles começaram a falar. E as pessoas começaram a ouvir, e começaram a ficar admirados, e começaram a ficar suspensos. Como pode acontecer isso? Nós estamos ouvindo eles falarem na língua em que nós somos nascidos? Nunca nos ocorreu isso. Então aquilo despertou que algo diferenciado estava acontecendo em Jerusalém. Era uma experiência única. Então observe aqui. Então olha, cretenses e árabes, quer dizer, todos aqueles que eu disse, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar o quê? Falar das grandezas de Deus. Era isto que os discípulos estavam falando, dirigidos pelo Espírito Santo, falando das grandezas de Deus, e as pessoas estavam ouvindo como se estivesse na sua própria terra, no seu idioma, na sua língua. E diz, e todos maravilhavam-se e estavam suspensos. Eles não sabiam dizer o que era aquilo, mas era algo tão glorioso, tão inclusivo, que atraiu aquelas pessoas, e eles ficaram admirados e suspensos, e começaram a dizer uns para os outros, o que quer isso dizer? Como que? A dizer, o que é que está acontecendo aqui? Cada um está ouvindo na sua própria língua, e estamos ouvindo falar das grandezas de Deus. Então uns diziam, o que quer isso dizer? Foi a pergunta, eles queriam saber o que era
aquilo que estava acontecendo. Mas outros, zombando, diziam, eles estão cheios de mosto. Quer dizer, eles estão embriagados, eles estão bêbados. É exatamente nesta hora que Pedro se levanta, veja agora, revestido do poder do Espírito Santo, se levanta e vai falar diante daquelas pessoas. Pedro aqui vai falar a eles na sua língua. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. O que Pedro ia dizer? Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Eles não estão bêbados. Sendo a 3ª hora do dia, quer dizer, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Veja bem, lá no profeta Joel, eu lhe disse, e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esta foi a profecia original lá em Joel. Olha o que Pedro disse. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Ele não disse derramarei o meu espírito, mas derramarei do meu espírito. Dizendo, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito, derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Então, observe aqui. O Espírito Santo, ele foi nos dado como um penhor. O que é um penhor? O penhor é uma garantia. Uma garantia é o quê? É um primeiro sinal de algo que nos interessa e nós queremos adquirir. Então, como é que nós vamos firmar este negócio? Nós damos um sinal, uma garantia, um penhor, e depois nós vamos lá para acertar o restante e finalizar aquela negociação. Se nós desistirmos, nós perdemos aquela garantia que demos. Se não, nós complementaremos o valor e aquela propriedade passa a ser nossa. Exatamente o que o Senhor fez conosco. O Espírito Santo, Deus deu a nós como garantia de todas as bênçãos e promessas que Deus ainda tem a fazer na nossa vida. Então, se o penhor, se o sinal, se a garantia significou tantas maravilhas, tantas obras sobrenaturais e extraordinárias da parte de Deus, o que dirá quando Deus derramar o seu Espírito, conforme prometeu Joel? Mas veja que o penhor, conforme ele disse lá em Efésios, deixa eu me observar aonde está aqui, Efésios, diz aqui, ó, Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, quer dizer, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o penhor, o sinal, as primeiras obras, por exemplo, igual à ressurreição. Como é que nós podemos crer na ressurreição? Com base na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, então nós temos também a convicção de que nós ressuscitaremos. E diz a palavra, Jesus foi feito a primícia dos que dormem, quer dizer, o primeiro que ressuscitou para não mais morrer foi Jesus. Então, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, que somos nós, na sua vinda.
Então veja o que é o penhor e o que é a bênção completa. Okay? Então Pedro começou falando sobre isso aqui. Agora, o que me admira é que vários idiomas estavam ali, mas nenhum foi atrapalhado pelo outro, quando cada um dos discípulos falaram movidos pelo Espírito Santo. E as pessoas entenderam, tanto é que entenderam que se maravilharam. A pessoa não vai se maravilhar com uma coisa que ela não entende nada. Mas quando ela começa a observar e ver algo diferenciado, que não é da parte humana, mas é sobrenatural, é da parte de Deus, as pessoas ficam maravilhadas. Porque só quem pode fazer maravilhas é Deus. Então eles estavam interrogando, o que quer isto dizer? Então Pedro disse, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E marcou ali. Dali por diante, este poder do Espírito começou a habitar nas pessoas, o Evangelho começou a ser pregado com poder, com ousadia, com intrepidez, com graça, com pureza, com santidade, e a presença e o poder de Deus no meio daquele povo foi algo sentido que Jerusalém e todas as demais cidades foram impactadas pelo poder de Deus. Mas uma coisa que começou como que pequeno no dia de Pentecostes. As coisas de Deus são feitas no tempo de Deus. Jesus veio na plenitude dos tempos. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. Por quê? Se viesse no dia comum, natural de Jerusalém, estaria ali só as pessoas que habitassem por ali. E para chegar a outras nações, era preciso que alguém dali fosse lá, testemunhasse e falasse com eles. O que Deus fez? Deus trouxe todos eles a Jerusalém, enviou o Espírito Santo, todos eles ao mesmo tempo tomaram conhecimento e muitos se converteram, porque diz aqui, depois da pregação de Pedro, quase 3.000 almas foram agregadas à igreja, foram acrescentadas por Deus à igreja. Essas 3.000 almas depois foram para suas cidades, para as suas nações. Mas quando chegaram lá, eles começaram a testemunhar o que eles viram com seus próprios olhos e ouviram com seus ouvidos e o que receberam no coração naquele dia de Pentecoste. Por isso que se espalhou rapidamente aquele fogo do Espírito, o poder do Espírito Santo. E este poder veio para ficar. Deus não deu ele somente esporadicamente, mas ele veio para ficar. Disse, que habitará convosco e estará em vós. E ele continua nos nossos dias. É uma pena que muitas das vezes as pessoas não dão a plena liberdade ao Espírito Santo de guiar, orientar, dirigir, conduzir as pessoas ao centro da vontade de Deus. Porque se isto fizer, será uma bênção gloriosa. As nações serão impactadas, as pessoas se maravilharão com as obras de Deus. Então observe, é falar conforme o Espírito Santo concede e na hora que ele concede. Não é a minha vontade que vai prevalecer. É a vontade do Espírito Santo. Então é preciso que a gente se converta de muitas coisas e não queira dar aparência de uma coisa que não é. Porque com o Espírito Santo não se brinca. Não se brinca. Então, é preciso entender isso. Essa experiência que foi marcante em Jerusalém. E para essas nações que estavam ali representados, representam para nós hoje o mover do Espírito Santo. Ele está no mundo. Ele está nos crentes, nos salvos, operando poderosamente. Mas é preciso que a gente tenha cuidado, responsabilidade e muita seriedade com as coisas de Deus, porque com elas não se brinca. Não se faz imitação com as coisas de Deus. As coisas de Deus são verdadeiras, são originais. E elas são operadas
debaixo da orientação do Espírito Santo. Então, se nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, ele vai usar-nos de maneira poderosa. Se nós quisermos usar a nós mesmos, o Espírito Santo sai de cena e nós ficamos com aquele negócio de manipulação que não glorifica a Deus. Portanto, tenhamos cuidado e permitamos que o Espírito Santo opere a nossa vida. Então, observe, o que quer isto dizer? Então, Pedro explicou. Era o cumprimento de parte da promessa que Deus havia dito através do profeta Joel e que estava acontecendo agora em Jerusalém, e as pessoas que tomaram conhecimento do que estava acontecendo tomaram ciência de que eles não estavam embriagados, de que eles não estavam delirando, de que eles não estavam de maneira nenhuma com variação da mente. Eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo e falando noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi isto que realmente aconteceu. E tanto é verdade que após Pedro fazer a exposição da palavra de Deus, aquelas pessoas sentiram-se compungidas, que diz aqui no versículo 37, e ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E afirmou: porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Esse de longe sou eu, é você, somos nós que estávamos nos confins da terra, mas agora estamos no seio do coração de Deus, porque fomos alcançados pela operação poderosa do Espírito Santo, usando os instrumentos de Deus para nos transmitir a palavra de Deus, e ela convenceu-nos do pecado, da justiça e do juízo, e fomos libertos, salvos e perdoados por Jesus. Hoje temos plena comunhão com Deus, somos a habitação de Deus em espírito, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo pode dar-nos a língua, conceder a nós línguas para falarmos de acordo com a sua vontade, dentro do propósito divino, e nós temos que obedecer e glorificar a Deus e saber que o Senhor, por misericórdia, usa a cada um de nós para glorificar o seu nome e participar também na sua obra poderosa. O que quer isto dizer? Não é embriaguez, é o poder do Espírito Santo. Eu dependo dele, eu preciso dele, você depende dele, você precisa dele. Portanto, busquemos em Deus viver de tal maneira, numa comunhão plena e segura, que haja em nós a operação gloriosa do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.